E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje no nosso quadro Mistérios do Pop, nós vamos desvendar uma das histórias mais bizarras que já foi criada por fãs sobre um artista. E o negócio saiu de controle de uma forma tão grande que a própria artista teve que vir a público dizer que ela não estava morta e nem tinha sido substituída. Sim! Hoje nós vamos falar da bizarra história envolvendo a morte e substituição de Avril Lavigne. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem muitas estampas incríveis da Avril lá. Vai conferir, vou deixar passando algumas aqui para vocês terem um pouco de noção da qualidade. Ó, essa aqui que eu tô usando é da Christina Aguilera, mas o desenho é grandão e tudo, e as da Avril são do mesmo jeito. Você não vai se arrepender. Dá uma passada lá para você conferir. O link tá tanto aqui na descrição quanto fixado no topo dos comentários. Aonde que começa essa história, afinal de contas, gente? Da onde que parte esse troço? Isso daí começa de verdade quando a Avril Lavigne é lançada como artista, porque foi a partir do sucesso que ela fez que as pessoas ficaram obcecadas com ela num nível fora de controle. Quando ela tinha 17 anos, ela assinou um contrato incrível com a Arista Records para lançar um disco. A princípio, o primeiro trabalho dela ia ser bem mais Faith Hill da vida, porém, ela quis fazer um som mais underground, mais punk, e ela apresentou isso para a gravadora. Ela acabou cativando o pessoal da gravadora, que lançou o seu disco de estreia Let Go, que foi um sucesso enorme comercial, se tornando inclusive um dos álbuns de estreia mais vendidos de todos os tempos, passando mais de 20 fucking milhões de cópias. Quando foi em 2003 e ela lançou o seu disco Under My Skin, que foi um álbum que, assim, mudou completamente os rumos da carreira dela, onde ela praticamente assumia as suas emoções à flor da pele, né? Tanto que o disco chama Under My Skin, debaixo da minha pele. Os fãs ficaram meio intrigados com toda aquela nova atitude que ela estava apresentando. E assim, uma mudança de imagem é algo comum na carreira dos artistas, mas no caso da Avril Lavigne não foi muito não. Por causa dessa mudança de imagem dela, os fãs começaram a cogitar uma teoria da conspiração bizarra, que partiu de onde, gente? Da onde saiu essa teoria da conspiração? Sim, saiu daqui do Brasil. Sim, só podia ser do Brasil, gente. Simplesmente brota aqui essa história que mudaria a história da carreira da Avril. Tudo começou quando as músicas, a voz, o estilo e até mesmo alguns traços do rosto dela pareceram mudar basicamente da noite para o dia, segundo alguns fãs. Inclusive, revistas da época chegaram a teorizar que a Avril tinha feito cirurgia plástica. Só que aí essa história ganha uma dimensão de verdade em 2011, quando um fã brasileiro, né, faz no seu próprio blog uma pergunta e cria uma teoria bizarra sobre uma suposta morte de Avril Lavigne no período de que ela estava no Under My Skin e que, para não perder os rendimentos, a gravadora tinha usado uma sósia para poder substituir ela comercialmente, virando ali uma coisa muito, como eu vou dizer assim para vocês, assustadora mesmo. Hoje, com mais de 3 milhões e meio de visualizações, a página Avril Está Morta teve uma viralização absurda. Inclusive, o autor fala que a morte da Avril seria por causa de um suicídio que ela teve em 2003, enquanto escrevia ainda o Under My Skin. O problema é que o que acontece? Os próprios fãs, né, ali em volta desse momento todo que estava rolando essa suposta teoria, começaram a acreditar nela e também começaram a apoiar, trazendo as suas ideias do que poderia ter acontecido, inclusive pela quantidade de fatos um tanto estranhas estarem batendo. Para o
autor da teoria, os problemas da Avril começaram quando o avô dela faleceu. Mais tarde, ela, cercada pelos holofotes, foi em busca de ajuda dos pais, mas não encontrou eles em casa. Assim, desesperada, ela comete um suicídio por enforcamento. Inclusive, essa teoria da conspiração estaria escondida nas faixas Nobody's Home, assim como My Happy Ending, duas músicas incríveis e talvez os espíritos do Under My Skin. Logo depois dessa morte, uma suposta sósia chamada Melissa Vandella teria assumido o lugar nos palcos da Avril. Esse blog afirma que a Melissa era, na verdade, um engodo da Avril Lavigne, ou seja, era uma sósia que era usada para poder disfarçar as passagens dela entre o público. Por quê? Como o assédio era muito grande, usar dublês para chamar a atenção de fãs, para mudarem de local e você conseguir sair de um lugar e ir para outro com mais tranquilidade, acontecia muito nos anos 2000. Isso daí não era novidade. Só que depois da morte da Avril, ela assumiu basicamente todo o papel na teoria da conspiração e virou a nova Avril, tanto no aspecto de canto quanto no aspecto de composição e outras coisas. E de repente tudo isso sai de controle, porque basicamente as pessoas começaram a buscar todo tipo de conteúdo da vida da Avril entre 2003 e 2004 para conseguir agregar na teoria da conspiração e transformar tudo em verdade. E assim, quando uma pessoa conta para outra e outra conta para outra e vai passando como um telefone sem fio, o que acontece? Meio que tipo assim, pela grande quantidade de pessoas que acreditavam, a história começou a parecer fato. Em 2017, a Avril foi dar uma entrevista e finalmente perguntaram para ela se ela estava morta e tinha sido substituída. E ela ironizou e morreu de rir da história, porque ela falou: gente, eu tô aqui, sou eu, porque eu estaria morta? Porque as pessoas iriam acreditar que eu estava morta. Então assim, vamos dizer, a Avril não levou muito a sério o negócio, mas tipo assim, para a resposta dela, os fãs acreditaram realmente que ela tinha sido substituída pela grande quantidade de provas que conseguiram reunir sobre isso. Em 2020, quando ela completou 36 anos, a teoria ganhou um novo capítulo. Tendo retornado depois de algum tempo longe das redes sociais, a Avril voltou a viralizar, já que para muitos ela parecia não envelhecer. Essa história de não envelhecer dela já é algo que não é novo. A Avril basicamente não envelhece desde 2003, né? Tudo que a gente vê na carreira dela desde a era Under My Skin, basicamente ela continua mantendo a vitalidade, menos no videoclipe de Grow, que foi lançado recentemente, que lá a gente percebe um desinteresse imenso de Avril em estar naquele lugar, né? Tipo, o famoso, que eu tô fazendo aqui? Então essa é a história da tão assim famosa teoria da conspiração que a nossa querida Avril teria morrido e sido substituída. Mas conta aqui pra mim, o que você acha dessa história? Você já tinha ouvido ela na íntegra? Você ficou intrigado pra ver as provas? Eu vou ter passado elas aí pra vocês verem com certeza, mas assim, comenta qual a sua opinião sobre isso. Você acha que na época você teria acreditado nisso daí? Comenta, eu quero saber a sua opinião sobre esse rolê todo, é muito importante, beleza? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.